Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, estamos vendo coisas absurdas. Pois tinha um bispo na internet falando que os cristãos estão, na verdade, precisando entender que só tem a posse da Bíblia graças a eles, segundo ele disse. E eu fiquei imaginando. Satanás um dia, lá nos céus, o Lúcifer, quis ser maior do que Deus. E agora ele está fazendo o mesmo aqui na terra, se aproveitando da inocência das pessoas, por não ter conhecimento da palavra de Deus. Assim falou o próprio Jesus em Marcos capítulo 12, versículo 24, que meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí eles se aproveitam disso e falam bobagem, não sabendo que está sendo usado pelo próprio Satanás. Amigo, você disse que a sua igreja, a Igreja Católica, tem 1500 anos e diz que os cristãos só conhecem a Bíblia, só possuem a Bíblia por sua causa, por a causa dos bispos e papas. Você esqueceu que na sua Bíblia e na minha, nem papa e nem bispo, nem cardeal, nem catolicismo existe nela? Por que não existe? Quer saber o porquê? Porque vocês não existiam quando existiu a Bíblia. Antes de vocês a Bíblia é. A Bíblia está acima da igreja, porque nenhuma criatura pode estar acima do seu Criador. E a igreja surgiu através da Bíblia. Jesus disse em João 20, se eu não me falha a memória, versículo 27, a Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Jesus fundou a igreja cristã. O cristianismo, vocês se dizem cristão, mas vocês não sabem o que é cristão. O significado da palavra cristão é seguidores de Cristo. E vocês não são seguidores de Cristo, vocês são perseguidores de Cristo. Porque vocês são inimigos número 1 de Deus. Porque quando Deus diz não faça imagem de escultura, vocês enchem as suas igrejas de imagem de escultura. Quando Deus diz que é maldito aquele que faz a imagem de escultura e põe em um lugar oculto e todo o povo diz amém, vocês vão lá e fazem e colocam as pessoas para serem amaldiçoados. E eles, pobres, não entendem a palavra de Deus, pensam que estão sendo abençoados e estão sendo amaldiçoados, e vocês são conhecedores dessa maldição, mas vocês têm prazer de serem contra a Deus, inimigos de Deus, contra a palavra de Deus. Graças a Deus e a Martim Lutero, que Deus levantou ele do centro de destruição de vocês, e espalhou o Novo Testamento por todo o mundo. Devemos agradecer a Ele pelo crescimento do Evangelho no mundo, porque vocês escondem a palavra de Deus. Vocês pregam a palavra de Deus? Pregam não. Por que vocês não lêem na igreja Isaías 45, versículo 20? Deus dizendo: não sabem nada aqueles que conduzem as suas imagens em procissão. Não é vocês quem faz as procissões, ele está falando com vocês. E agora? Vocês lerem que está escrito em Deuteronômio 25, versículo 27, versículo 15, que maldito é todo aquele que faz a imagem de escultura. Vocês são malditos e levam o povo à maldição, mas os pobres, por serem inocentes, vocês são os oportunistas que se aproveitam da inocência das pessoas e enganam a eles dizendo que está indo para o céu, que são homens de Deus. Vocês são instrumentos de Satanás, que está escrito em 2 Coríntios
capítulo 4, versículo 14 e 15. Não é de admirar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. E se passam por ministros da justiça, mas vocês são ministros de Satanás. É isso que vocês são. Eu provo isso dentro da palavra de Deus, antes que vocês existissem, porque 200 anos depois de Cristo foi que vocês fundaram esse tal de catolicismo, que isso não veio da Bíblia. Vocês são os fundadores da idolatria, a qual a Bíblia diz que é como câncer nos ossos, a idolatria. Ele diz que o pecado de idolatria é como câncer nos ossos, vocês são os idólatras. Vocês esqueceram de pregar e ler para a sua igreja 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, que os idólatras não é do reino do céu, os afeminados não é do reino do céu, os assassinos não é do reino do céu, os ladrões, os bêbados. Acaba pode ser católico lá, encher a cara de cana, talvez você esteja dizendo, mas eu não mando ele beber. Mas você não leu o versículo para ele que está dizendo que os bêbados não é do reino do céu. Você leu? Você é responsável pela destruição e a perdição da alma dele. Nós vivemos a palavra de Deus, meu amigo, e pregamos ela. Quando li na Bíblia que o bêbado não é do reino do céu, eu deixei de beber. Porque eu quero ir para o céu. Eu quero herdar o reino do céu. Quando eu li na Bíblia que o prostituto adúltero não é do céu, eu deixei de adulterar para herdar o reino do céu. E vocês fazem isso? Vocês sabem criticar, perseguir, mas a igreja foi perseguida desde Jesus Cristo até hoje. Ela nunca parou de ser perseguida, meu amigo. Agora vocês não se converter, está destruído, porque está escrito na palavra de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 19. Convertei-vos e arrependei para que os vossos pecados sejam cancelados, sejam perdoados. Você já se converteu? Nunca. Por isso seus pecados continuam só aumentando. E cada vez que você persegue os fiéis homens de Deus, que pregam a palavra, que usam a Bíblia para dizer que ela está acima da igreja, estão falando a verdade, porque a igreja foi constituída pela palavra de Deus e ninguém, nenhum criado pode estar acima do seu Criador. A Bíblia criou a igreja. É isso que eu tenho para dizer a você, meu amigo. Fique ciente disso, viu? Aprenda. Tenha cuidado. Você está tocando não é no povo de Deus, não. Você está tocando em Deus. Porque você está falando de quem saiu. Eu tenho 21 anos que sirvo a Deus. Que eu saí da bagaceira que chama catolicismo. Eu conheço a Bíblia, eu estudei ela, eu aprendi lendo ela. Jesus é meu professor. Viu? Eu nem acreditei quando vi. Descobri que vocês têm a capacidade de manipular as pessoas de forma tão sagaz que eu passei 28 anos acreditando em pedaços de gesso, em pedaços de pau. Vocês mentem para as pessoas que esse é um retrato, isso não é uma imagem, isso é um retrato de um santo que está lá no céu. Jesus disse na palavra dele, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Lá no céu só tem 2 santos, meu amigo. Um se chama Deus e o outro se chama Jesus. Tem uma trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está lá não, o Espírito Santo está aqui, com os santos na terra. Os santos estão na terra, comendo feijão, farinha, carne, pregando que Jesus salva, que Jesus perdoa mais viu o pecador. Estão pregando aí que os seus pecados podem serem perdoados. Estão pregando aí que Jesus vai voltar, arrebatar os santos que estão aqui na terra falando. Santos aos que comem feijão e carne, mas se santificaram, deixaram a prostituição, deixaram a bebida, deixaram as drogas, se santificaram diante de Deus. Viu? Eu não sou nada não, eu sou apenas um crente, tenho 21 anos que sirvo a Deus. Conheço os 31.173 versículos que tem na Bíblia, não só conheço, mas eu já estudei cada um separadamente. Eu queria tanto que você um dia sentasse comigo. Eu fiquei triste porque você não citou um versículo da Bíblia.
Vocês vêm bater nos outros, não traz nem um pau. Mas eu levo. Eu já tenho vários versículos aqui. E se precisar, a gente cita muito mais para te provar que tu és um coitado, um miserável, um cego e um nu. Escuro na escuridão. A escuridão é a tua morada. Aceita Jesus como teu Salvador e deixa de ser ignorante e egoísta e oportunista, traidor. Você está traindo as ovelhas, as quais Deus te levantou para salvar, levar para Ele. Tu está levando elas a ser maldiçoado, tu está levando elas a ser inimiga de Deus, tu está levando elas para mais distante do céu. Jesus tem 2000 anos que leu a Bíblia Sagrada. Quando Jesus chegou no templo, em Isaías capítulo 61, você sabe disso, não sabe? Deram o que a Jesus para ler? As Escrituras. Tu tem 1500 anos, Jesus tem 2000 anos que pregou na terra e já tinha as Escrituras. E tu diz que os crentes estão com a Bíblia na mão graças a vocês? Que conversa é essa, rapaz? Deixe de ser mentiroso. Vocês que não leu não, que os mentirosos não é do reino do céu. Quem criou a palavra foi Deus, não foi você não, rapaz. Está escrito que Deus levou Moisés para o Monte Sinai para escrever a Bíblia. E está escrito na palavra de Deus que Deus escreveu em tábuas de pedra com o seu dedo, lá em Êxodo está escrito. Antes de vocês a Bíblia existiu. E você sabe disso. Quando Jesus chegou à terra não tinha catolicismo não. Você tem razão em dizer que essa igreja só tem 1500 anos, só mesmo. Porque quando a igreja cristã, o evangelho limpo e puro de Jesus Cristo, já tem mais de 2000 anos. Viu? Você se contradiz até com as suas próprias palavras. Não é que a Bíblia tem muito mais de 3000 anos. A Bíblia tem mais de 4000 anos, porque de Moisés para Jesus foi 2000 anos. E de Jesus até aqui, mais de 2000 anos já citamos passando. Então, tua igreja tem apenas 1500 anos, a Bíblia tem 4000 anos. E tu diz que os crentes devem agradecer a vocês por hoje portarem uma Bíblia. Portar uma Bíblia, amigo, não é o tudo não. Você tem que acreditar nela, obedecer ela, se humilhar diante dela, porque ela está acima de você, da igreja, e não está acima unicamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Porque a palavra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele quem está acima de todos e de tudo. Mas abaixo dele, a palavra de Deus está acima da igreja, porque ela foi criada pela palavra de Deus.